pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Voto do Leste. Eu sou o Danilo e hoje vamos falar sobre o nacionalismo russo. Um tema atual e relevante, especialmente com a guerra na Ucrânia, que muitos veem como uma expressão do nacionalismo expansionista. Para discutir isso, estou acompanhado de Gabriel, Clara e Raíssa. Primeiramente, o que é o nacionalismo? De acordo com Hobsbawm, o nacionalismo é um princípio que sustenta a unidade política nacional que deve ser congruente e que antecede as nações. Logo, a partir de uma combinação não intencional de fatores em um contexto político-cultural específico, se delinearam as bases que possibilitaram imaginar a nação, baseada na ideia de oposição entre nós e eles. Muito interessante. E como que esse conceito se expressa dentro do Catulo? Boa pergunta. Para entender isso, é preciso analisar alguns fatores, como a relação entre a Rússia e o Ocidente, os debates intelectuais entre os grupos ocidentalizadores e eslavófilos no século XIX, as políticas de russificação, o socialismo russo e a experiência soviética a partir da Revolução de 1917. Você sabe de uma data precisa de quando a questão nacional começou a ser pauta? Não exatamente. No entanto, no início do século XIX, surgiram dois movimentos marcantes para o desenvolvimento do pensamento nacional na Rússia, sendo o primeiro a política de russificação, associada à identidade russa, à dinastia czarista, e o segundo, a origem do debate intelectual entre escolas de pensamento dos ocidentalizadores e do eslavofilos, que foram muito influentes. E vocês mencionaram as duas escolas do pensamento, o ocidentalismo e o eslavofilismo. O que elas entendiam e quais foram seus impactos? Os eslavófilos defendiam uma identidade russa oposta ao Ocidente, baseada na cultura e na língua. Já os ocidentalistas, eles eram inicialmente inspirados pelos ideais europeus, mas acabaram se decepcionando com eles e, no século XIX, passaram a buscar um caminho próprio para a Rússia, tentando superá-la em relação ao Ocidente. E aproveitando que vocês mencionaram, eu imagino que essa conjuntura tenha tido alguma influência na Revolução de 1917, não é mesmo? Exatamente. É nesse contexto que surgem dentro dos currículos intelectuais marxistas os dois principais protagonistas do início do século XX, os mancheviques e os bolcheviques. E quais foram os impactos da Revolução Russa com Lenin, Stalin e os bolcheviques? A Revolução de 1917 foi decisiva para a formação da identidade russa. No início, entendia-se que a União Soviética lideraria uma revolução socialista em toda a Europa, refletindo a crença de Lenin na expansão internacional do socialismo. No entanto, com o tempo essa visão mudou. O governo soviético passou a valorizar as tradições russas e a destacar sua diferença em relação ao Ocidente. Lenin iniciou essa síntese entre elementos ocidentais e a herança cultural russa. E Stalin reforçou isso por meio de programas que opunham a União Soviética ao Ocidente. E em relação à Segunda Guerra e à Guerra Fria, como isso influenciou o nacionalismo russo? A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria fortaleceram a identidade nacional soviética e moldaram sua relação de rivalidade com o Ocidente até os anos 1980. A vitória sobre a Alemanha foi transformada em mito nacional, reforçando a legitimidade do regime. No entanto, o contato com o exterior, por meio das tropas, despertou questionamentos e desejos de reforma, intensificados após a morte de Stalin. Com Gorbachev, houve uma ruptura ideológica com maior aproximação ao Ocidente, motivada por uma grave crise interna. E como se deu essa aproximação? Quais foram as consequências? Então, o Gorbachev aplicou uma política chamada de New Ting, que tentava amenizar as tensões entre a União Soviética e principalmente os Estados Unidos, preparando por uma cooperação entre os países para resolver os problemas globais. No entanto, a ineficiência dessa medida pioraram a crise econômica e a negligência em relação aos movimentos nacionalistas em regiões da União Soviética tornaram o regime socialista insustentável. A aproximação com o Ocidente no governo de Gorbachev abalou a identidade soviética ao encerrar a visão do Ocidente como inimigo. Embora tenha fortalecido os setores pró-Ocidente, gerou resistência interna e, ao enfraquecer o sistema soviético, contribuiu para sua queda e para uma profunda crise de identidade nacional. Entendi. E como que foi essa crise de identidade ali na década de 90? O governo pós-soviético buscou ocidentalizar completamente a Rússia, rejeitando tanto o passado czarista quanto o soviético. No entanto,
As reformas implementadas resultaram em uma grave crise econômica, gerando forte rejeição popular. A transição para o capitalismo causou um grande impacto social, e a negligência com a identidade nacional aprofundou as divisões internas. A Rússia, entregue a Vladimir Putin, era um país em crise. Caramba, velho. E como foi que o Putin lidou com tudo isso? Vladimir Putin adotou uma estratégia política que mesclava estatismo e ocidentalismo, seguindo uma linha chamada ocidentalismo moderado, que combina ideias ocidentais com pragmatismo e a defesa de um Estado forte, segundo o professor Ângelo Segrino. Internamente, Putin usou alguns símbolos como feriados, o hino nacional como melodia soviética e a águia czarista de duas cabeças para fortalecer o nacionalismo, exaltando o passado e criando uma narrativa de continuidade histórica entre o passado, presente e futuro. Ou seja, o Putin tentava consertar o vazio ideológico e simbólico de Gorbachev e Yeltsin por meio da recuperação de símbolos soviéticos e czaristas, com o intuito de reconstruir o sentimento de pertencimento e a coesão social. Ou seja, o nacionalismo promovido por Putin tinha como objetivo unir a população diante de uma crise identitária e da difícil transição ao capitalismo, além de restaurar a confiança entre o povo e as instituições políticas, reforçando a legitimidade do governo. Nossa, muito boa essa análise que vocês fizeram. Agora, o que podemos dizer sobre a guerra da Ucrânia? O que é esse nacionalismo grão-russo? O nacionalismo grão-russo, ou chauvinismo russo, é uma forma extrema de nacionalismo que já existia desde a Revolução Russa e influenciou a forma como as outras nações dentro da União Soviética eram tratadas, especialmente a Ucrânia, vista como uma colônia russa. Entendi. E agora, ficamos com a palavra final de um especialista sobre o assunto, o colunista e o professor da Universidade de São Paulo, Alberto do Amaral, que vai nos contar um pouco mais sobre o conflito na Ucrânia. Temos aqui uma clara expressão do nacionalismo expansionista, que se opõe ao nacionalismo defensivo, que é hoje uma estratégia utilizada pela Ucrânia, especialmente pelo seu presidente, pelo Vladimir Zelensky, para se defender contra a expansão russa. Independentemente da expansão da OTAN, que ampliou o seu número de membros de 12 para 30, depois do término da Guerra Fria, algo que pode ser questionável do ponto de vista internacional, independentemente desse fato, e mesmo que não existisse a OTAN, é possível dizer, a Rússia teria levado a cabo o empreendimento de retomar e reconquistar o espaço ocupado pela União Soviética no plano internacional. Portanto, são interesses geopolíticos que se espraiam no interior do continente europeu, que se espraiam em outros continentes, como a América Latina, e que ocorrem, por exemplo, na Síria, quando as tropas russas foram decisivas para a vitória de Bashar al-Assad. O controle dos meios de comunicação, fechamento de jornais independentes e mesmo a tentativa de controlar a internet é uma das partes deste plano ultranacionalista de promover ideias que fomentem o nacionalismo russo e de permitir que a população russa só conheça um lado da história. Portanto, vivemos tempos difíceis e perspectivas sombrias. O pior está por vir. Então é isso, pessoal. Espero que com essa conversa esse tópico tenha ficado mais claro. Até a próxima, pessoal.